Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso 24º áudio de mensagens para a nossa EBD. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre do Senhor Jesus, que está escrito lá no livro de João, capítulo 2. É narrado assim, que no segundo dia houve uma festa em Canaã da Galileia e Maria estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. E na festa Maria olha para Jesus e diz: "O vinho acabou." Jesus diz: "Que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou." E ela olha para os serviçais e ordena que eles façam tudo o que o Senhor Jesus Cristo mandar. E havia ali naquela casa 6 talhas de pedras, no qual os judeus usavam para a sua purificação. E Jesus ordenou que eles colocassem água naquelas talhas. E aquelas talhas cabiam de 80 a 120 litros. E ele mandou que tirasse um pouco e levasse para o mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala chamou o noivo e disse: "Os noivos têm costume primeiro de dar o vinho bom, depois que os convidados estão cansados, que eles dão o vinho comum." E assim se deu o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Ele transformou a água em vinho. No final da festa, eles saíram. Jesus, os discípulos, Maria, e os discípulos creram no Senhor Jesus Cristo. Que nós podemos ver que esse texto ele tem 3 olhares, 3 pontos de vista, 3 perspectivas. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver, ou melhor, você vai ouvir essa mensagem por aí afora de modos diferentes. E o primeiro é exatamente a história narrada de que o Senhor Jesus Cristo mostra ali o seu poder de ser Deus e poder transformar a água em vinho e os seus discípulos crerem nele. Mas também nós vamos ver outro ponto de vista inspirativo, no qual o mensageiro vai usar a proposta de todos que quiserem viver uma vida feliz no seu casamento, tem que convidar o Senhor Jesus Cristo para fazer parte, porque Ele é poderoso para providenciar ou prover o vinho da alegria, a alegria do casamento. E assim o pregador estará usando a parte inspirativa nessa história. E a terceira é exatamente o simbolismo que ela vai representar, e é isso que nós vamos estudar aqui nessa EBD, o simbolismo desse milagre. A começar que, quando começou o texto, Maria foi citada, depois Jesus e os discípulos. Por que Maria foi citada primeiro? Porque Maria fazia parte da família. Maria tinha a intimidade e ela entrou ali como a mãe de Jesus. E Jesus entrou ali como o filho de Maria. E Maria percebe o vexame que os noivos iriam passar porque o vinho acabou. Vexame porque era lei do povo judeu que os convidados, se faltasse alguma coisa, eles poderiam denunciar, eles poderiam colocar esses noivos em situações difíceis. E Maria, percebendo isso, porque ela tinha entrada na cozinha, ela tinha entrada em todos os cômodos da casa, ela tinha toda essa permissão, porque ela era parente
dos noivos. E ela diz a Jesus: o vinho acabou. Para ela dizer que o vinho acabou, ela teria que ter intimidade. E Jesus Cristo diz: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora não chegou. Analisando essas palavras de Jesus, parece que ele não foi um bom filho, ou não foi cortês com a sua mãe, chamando-a de mulher. Mulher aqui no Ocidente não soa como um ar de carinho, como dizer assim, mamãe, senhora, mas lá não. Lá no Oriente, mulher não era falta de respeito. Então ele queria dizer simplesmente: ô minha mãe, agora eu sou Deus. E não precisa me falar não, porque eu sei o que devo fazer. Por isso que ela mandou que os serventes fizessem tudo o que ele mandasse. E havia ali naquela casa 6 talhas de pedras que os judeus usavam para se purificar. E naquelas talhas poderia ser colocado de 80 a 120 litros de água. E Jesus pediu que eles colocassem água nas talhas. E se eu tivesse ali no lugar daquele servente, eu iria dizer assim: mas como pode colocar água se está faltando vinho? Então, se ia colocar água, ia chegar mais gente, porque era costume do povo chegar e pegar um pouco daquela água, lavar as mãos, lavar os pés para se purificar. E as talhas já estavam vazias. Então, com certeza, os serventes pensaram: então vem mais gente? Mas eles não perguntaram nada. João não narra nada que eles falaram, simplesmente obedeceram e encheram as talhas de água. Jesus olha para eles e diz: agora leva para o mestre-sala. E o mestre-sala pegou e bebeu e disse: como é que pode? Chamem o noivo. E o noivo chegou e ele disse: os noivos têm costume de dar primeiro o vinho bom e depois que os convidados estivessem já saciados é que dava o vinho comum. Mas você fez ao contrário. E aí aconteceu o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Ele transformou a água em vinho. E no final da festa saiu Jesus, Maria, os discípulos e sua família. O que nós queremos dizer com toda essa simbologia é que Deus ele não faz nada sem um objetivo. Por que o primeiro milagre teria que ser num casamento? Porque a Bíblia sempre relata que a igreja é a noiva e o Senhor Jesus Cristo é o noivo. Então vai haver um casamento. E nesse casamento, nós que somos a noiva, vamos estar sendo representados ali pelas 6 talhas. E por que 6? Porque 6 é o número do homem, o número da imperfeição do homem. E o número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, pedra sempre na Bíblia, em todos os 2 testamentos, simboliza pessoas. Então ali estava 6 talhas que simbolizavam nós, a igreja do Senhor Jesus. E assim, ele pediu que os serviçais colocassem água na talha. E é exatamente para purificar que a água estava nas talhas. Nós temos que primeiro purificar as nossas vidas, o nosso coração, e aí que vai acontecer a transformação dessa água em vinho, quando nós
realmente aceitarmos Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o que a gente vê também de simbolismo é que na ceia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos que eles não iriam beber ainda desse vinho, porque ele estaria bebendo conosco lá no céu. E aí ele diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim, mas com ele estaremos bebendo lá nos céus o vinho que vai ser representado o Senhor Jesus Cristo, estando ali conosco, né, nas bodas do Cordeiro. Agora, imagine só que uma simples ilustração vai mostrar o que vai acontecer conosco no final dos tempos aqui na terra e a nossa entrada lá nos céus. Vai haver um casamento, vai ter um noivo, vai ter uma noiva, o vinho vai estar lá e não vai faltar, porque Jesus Cristo vai ser o próprio vinho, porque ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. É tão gostoso poder estar vendo e entendendo o que Deus quer falar com os nossos corações diante de uma mensagem tão simples, que nós possamos colocar a nossa vida no altar, nos purificar com a água que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos encher. E observe que as talhas podem ser enchidas de 80 a 120, simbolizando assim o que? O tempo de vida do homem aqui na terra. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos encha da tua paz. E se você quiser aprender mais, olhe, siga Jesus, #leia a Bíblia. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro
triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.